nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito pertinente no momento, principalmente agora da pandemia, que a gente tá aquela desanimada, né? E é o seguinte, agora eu quero cuidar de mim, né? Agora eu quero cuidar de mim. E para isso, eu estou aqui com a psicóloga Judá Linhares, renomadíssima pelo seu profissionalismo, que inclusive recentemente ela criou um grupo Mulheres de Superação, sim, né? Pra quê, meninas? Pra cuidar da autoestima, pra ajudar vocês a serem mais felizes, né? A mais seguras, mas se redescobrir, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Judá, desse projeto, né? Por que você resolveu criar esse projeto? Então, falar rapidamente, né, desse projeto, que é um projeto que inclusive eu quero convidar a todas vocês a participarem, porque primeiro é gratuito, você não vai pagar absolutamente nada para participar lá no Telegram, mas depois a gente fala sobre isso. O que acontece? Eu já sou psicóloga, né, há 27 anos, que eu trabalho com a maioria, né? Vocês sabem que homem é difícil de procurar psicólogo, né? Os homens que me perdoem, mas isso é verdade. A gente ainda tem um pouquinho de machismo na sociedade. Então são as mulheres que são mais falantes, né? Mais tagarelas mesmo, que dizem assim, quer saber? Agora eu quero cuidar de mim. Então chego aqui no consultório, né? E a gente está aqui no consultório do Instituto Judá Linhares, Instituto de Psicologia Judá Linhares. Então chego aqui até o consultório, me contam uma história, né? E depois elas sempre falam para mim assim, eu decidi procurar a terapia porque agora eu quero cuidar de mim. E aí, o que eu verificava? Quando eu falava assim, tá, mas o que te trouxe aqui? Por que agora você quer cuidar de você? E realmente o que eu tenho percebido é que as mulheres, elas têm passado por diversas dificuldades, desde traumas da infância, né? Então elas vêm aqui muito sofridas, muitas mulheres apanharam, muitas mulheres sofreram abuso, ou foram abandonadas, né, pelos seus pais, ou tiveram que criar todos os irmãos, enfim, situações que a pessoa carrega até o dia de hoje e elas querem, né, poder se livrar desse peso porque acaba interferindo, Tabata, na vida atual da pessoa. Por isso que uma terapia é importante, porque muitas vezes você sente um bando de coisa, você tem um padrão de comportamento, escolhe as mesmas pessoas para se relacionar e às vezes essa escolha é inconsciente, porque você vai escolher para resolver um trauma que às vezes ficou. Por exemplo, vamos supor que uma mulher não teve um pai, né? E às vezes ela cresce e ela tem aquela falta, né? E ela escolhe homens um pouco mais velhos, homens que sejam melhores financeiramente, né? Porque na realidade o que elas querem? O cuidado daquilo que elas não tiveram no passado, com a esperança de que esse relacionamento vá suprir, na realidade, uma carência. Aquele vazio, né? Aquele vazio que ela tem, né? Outras mulheres me procuram também por causa do ninho vazio, os filhos crescem, às vezes a mulher também, né, se separa por algum motivo, o homem arrumou uma outra, né, sei lá, né? Vários motivos. Amor, vários motivos, né? Essas coisas a gente deixa pra lá, né? Então, aí essas mulheres querem agora também, por que o outro foi embora e eu vou ficar aqui chorando essa minha vida? Não, elas querem, né? Agora eu quero cuidar de mim, eu quero me encontrar, eu quero me conhecer, né? Tem também as que são dependentes emocionalmente, financeiramente, tem pessoas que são encanadas com o corpo, eu acho que eu sou muito feia, enfim, todos esses problemas, né? Todas essas queixas, quando eu vou investigar, Tabata, tem a ver com a autoestima. Porque não tiveram alguma coisa, ou porque foram abandonadas ou rejeitadas. Então tem a ver com a autoestima. Foi aí que eu falei, gente, eu vou criar um grupo de mulheres de superação. Porque o que a gente vê mais na mulher?
né? Desde que ela queimou o sutiã por aí, não é verdade? A gente vê que a mulher é uma guerreira. Você se sente guerreira? Muito, demais. Né? Muito demais. Quantas lutas a gente enfrenta no dia a dia. Então a mulher, ela é de superação. Só que muitas elas superam essas dificuldades, mas por dentro elas estão estraçalhadas. Então, o que que acontece? Esse grupo, Tabata, lá do Telegram, que também tem uma página no Instagram, Mulheres de Superação, que também tem no Facebook, Mulheres de Superação. E no Instagram, eu tenho esse grupo onde eu dou um suporte emocional para as mulheres que estão lá. Inclusive, se tiver alguma delas assistindo, coloque aí, eu estou lá e me sinto... Eu estou lá. Ah, você tá lá, né? Eu estou lá. E você se sente como lá? Acolhida. Assim, a cada mensagem, a cada pensamento, a cada reflexão, eu me reconheço e vejo que muitas das coisas que eu passei sozinha não tinha necessidade, que poderia ter tido uma especialista como você, né? Eu tive um período da minha vida que eu encontrei uma especialista e aí me ajudou a superar diversas né, situações da minha vida. E agora eu tenho certeza absoluta que quem está no grupo está sentindo esse acolhimento, porque diariamente, né, você passa essa mensagem, essa autorreflexão, e aí a gente ouve, né, aquilo ali e para pensar, muitos testemunhos ali, né, que a gente até arrepia. Então tá sendo muito importante, legal. Muito legal, principalmente quem tá no momento assim de se redescobrir, né, de superação mesmo. O nome diz tudo, Mulheres de superação. Então você aí que não está no grupo ainda, vai lá, @Mulheres de Superação, lá na página tem o link da Mulheres de Superação no Telegram. É só você clicar, você vai lá direto, já cai direto no grupo, né, Judá? Inclusive lá eu faço não somente a meditação da noite, que é psicológica, como também eu faço uma meditação, um bom dia pela manhã, né? Um bom dia com reflexão espiritual, porque a gente sabe, né, que nós que acreditamos em Deus, que somos cristãs, ou enfim, acreditamos em Deus, né? É muito importante que nós comecemos o nosso dia com Deus. Então, à noite tem o Boa Noite com reflexão para aumentar a autoestima, tudo isso que a Tabata já falou, e de manhã tem a reflexão espiritual, que é muito importante. E aí, eu gostaria de te contar uma história do porquê que eu decidi montar esse grupo também. Posso contar? Claro, com certeza. A história é o seguinte: existia uma menina, há muitos anos atrás, que ela tinha por volta de uns 6, 7 anos de idade, e ela perdeu o pai muito cedo, né, quando ela tinha 3 anos, e foi criada por uma mãe. Quando esse pai morreu, eles tiveram uma queda financeira significativa, né, e foi com muita dificuldade que essa mãe cuidou dessa menina. E ela entrou, a mãe foi em busca do melhor colégio, né, para dar para ela, e realmente ela conseguiu lá uma bolsa, uma meia bolsa, para ela estudar num dos melhores colégios de Belém, que era o Dom Bosco, né? Não sei nem se ainda existe. Então ela estudou, só que assim, como ela tinha um poder aquisitivo muito pequeno em relação à turmitia, né, que existia lá, ela sofreu bullying da própria professora. Então essa professora, ela não somente humilhava essa menina, como essa menina, a mãe dessa menina, a ensinou a ser sempre muito acolhedora, porque a mãe dessa menina era muito acolhedora. Então ela comprava maçã para essa menina levar para a professora. Essa professora olhava para a maçã, jogava no lixo. A mãe da menina orava por essa professora, e a menina pegava rosa na vizinha que a mãe pedia, levava uma rosa branca para a professora olhava, jogava no lixo. Meu Deus, como assim? Que professora foi essa? É uma professora, até hoje a menina lembra do nome da professora,
né? Eu não vou, ela não me disse o sobrenome, né? Assim, mas era Maria das Graças, enfim. Mas tem muitas Maria das Graças que são uma graça. Essa não era, pra menina não era. E isso criou uma perseguição, porque lógico, se a professora fazia isso com a menina, você imagina os colegas o que fizeram. Porque eles tinham o aval da professora. Então ela foi muito discriminada, ela sofreu muito, tanto é que neste ano ela repetiu de ano e ela se sentiu profundamente humilhada, profundamente desvalorizada, profundamente sem autoestima nenhuma. Por mais que ela tivesse uma mãe amorosa, carinhosa, ela passou aquele ano inteiro, né, aos 7 anos, 6 anos e meio, 7 anos, sofrendo diversos bullying. Nossa, e assim, que história é essa, assim, afinal? Então, essa menina sou eu. Você, Judá, passou por tudo isso. Eu sei. E aí fica a pergunta, né? Para o pessoal entender um pouco mais, porque é uma história muito chocante, uma história... É a minha história. Eu não sabia. Gente, eu não sabia. Uau! Já existiu bullying, mas a gente não falava muito sobre isso, né? E o bullying hoje ataca diretamente a autoestima, com certeza. A pessoa acaba aqui, né, não tendo força. Mas fala pra quem é leigo no assunto, fala pra quem, né, tá nos assistindo, o que é autoestima? Olha, a autoestima... Porque assim, eu fui, né, depois que eu passei por tudo isso, muito tempo depois eu fui procurar ajuda, né? Inclusive por isso eu fui fazer psicologia. Entende? Para ajudar outras pessoas. Hoje eu tenho uma autoestima muito legal, graças a Deus. E ajudo outras mulheres a ter uma autoestima muito legal. Tá certo? Porque quando a mulher não tem autoestima, ela se submete tanto que ela perde o respeito. Perde o respeito. Então, a autoestima, ela compreende na valorização e no sentimento de competência. Então, na valorização, Tabata, vamos supor, a mulher, ela que gosta dela, ela se valoriza. Ela não é uma mulher barata. Por quê? Porque ela sabe o valor que ela tem, ela sabe o lugar que ela ocupa, né? Então fica muito mais fácil para ela conquistar as coisas. Por quê? Porque ela também tem dentro dela um senso de autocapacitação, né? Porque ela sabe que ela pode. Se ela não pode, ela vai aprender para poder. Uau! Né? Então a autoestima é isso, tem a ver com a valorização, que tem a ver com respeito, gente. A mulher que se autovaloriza, que a mulher que tem autoestima, ela não vai admitir ser tratada como uma qualquer, jamais. Jamais ela vai se submeter a condições de humilhação. Por quê? Porque ela tem valor. E eu posso até, assim, falar sobre isso também, porque já passei por alguma coisa parecida com isso, né? E assim, para as mulheres que estão aí, as mulheres de superação, ela pode até passar por um momento na vida dela, né, essa humilhação, mas vai ter um momento que ela não vai querer mais. Ela não vai suportar mais, ela não vai aguentar mais, seja pelo marido, seja pelo filho, seja por qualquer pessoa. Ela pode aguentar a primeira, ela pode aguentar a segunda, mas na terceira ela vai falar, não, eu não mereço isso. Ou ela vai cair em depressão. Né, Sim, doutora? Eu tô falando alguma coisa não, errada? Não. Sim. Na realidade, assim, a depressão ela tem que ter uma tendência genética, enfim, né? Isso vai numa outra live, Numa outra live. Mas a depressão vai mais quando a pessoa ela se acha numa condição onde ela não vê saída. Então, se ela não vê saída, ela deprime. Certo. A mulher que não tem uma predisposição genética para isso,
ela consegue, né? Ela, lógico, com dor no coração, todo o processo. Que, aliás, tá? A partir de amanhã, nós teremos uma série completa, né, Tabata? Nossa, e como? Uma série completa sobre como superar perdas, os processos do luto, para que você possa passar por isso mais rapidamente e, o pior, deixar para trás aquilo que te atrapalha. Inclusive, eu vou até falar do luto, né? Sim. Que hoje eu estava conversando com a minha amiga e ela falou, mas luto? Mas é luto? Como que é esse luto? Não é um luto de morte apenas, né? É um luto de perda, não é isso? Sim, ela passa pela morte também, né? As pessoas que, por exemplo, morreu um parente, ela tem também o mesmo processo de luto, mas é em todo tipo de perda importante. Isso, legal. Todo legal. tipo de fazer uma pergunta. separação, por exemplo, tem um processo de luto, porque não é só relacionado, a pessoa fala, luto é morte. Não, luto é perda. Você perdeu alguém que você amava, né? Então vai ter essa série a partir de amanhã. Agora, e fazer aqui uma outra pergunta até pertinente, tá? Talvez algumas pessoas cristãs possam pensar que gostar de si mesmo seja egoísmo. Muitos falam que nós não somos merecedores e que devemos ter uma atitude humilde. Nossa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Nossa, muito... Gente, vocês conhecem essa teoria aí, essa forma de pensar? Tipo assim, gostar de você é ser egoísta. Você não pode, né? Você tem que amar o próximo. Doar tudo pro próximo. Porque se você cuidar de você, isso é egoísmo. Você conhece isso? Na minha opinião e pelo que eu entendo de psicologia, egoísmo é quando a pessoa quer tudo para ele. Você concorda comigo que o egoísta, ele não tem autoestima? Não sei se você concorda, eu vou explicar por quê. Porque o egoísta, ele tem a ver com a inveja. Tipo assim, se o outro tiver, eu não tenho. Então eu preciso ter tudo. Porque se eu não tiver, se o outro tem e eu não tenho, me faz falta. Quem tem uma autoestima boa, quem gosta de si, não somente tem, como também divide. Entenderam isso? Porque a pessoa com autoestima, ela tem um sentimento de abundância. Por isso que Cristo fala, ame o seu próximo como a ti mesmo. Agora, as pessoas não sabem interpretar esta frase, porque ela acha que assim, é ruim amar a si mesmo, ame só o seu próximo. Quando que Cristo falou isso? E aí acaba se doando de uma forma, né, que acaba sufocando a pessoa às vezes, né? Isso. Porque a má interpretação dessa doação, né, ela chega a acabar com outra pessoa muitas vezes, e a gente já viu isso com amigos, conhecidos. Quem aí, né, talvez tenha tá se familiarizando com isso, comenta aí no post, né, porque é um assunto bem pertinente isso, né, doutora? Sim, até porque as pessoas confundem egoísmo mesmo, né, com o cuidar de si, e muitas vezes se impede de cuidar de si, de gostar de si, por achar, né, que está sendo orgulhoso. E não é isso, gente. A pessoa com autoestima boa, ela cuida dela, mas ela cuida do outro. Isso que eu tô falando para você. O pensamento é de abundância. Eu tenho, você também pode ter. O egoísta não. Só eu quero ter. Por quê? Porque dentro dele tem um vazio tão grande que ele quer tudo para ele. Uma outra coisa que você perguntou, Tabata, que você, né, acho que foi uma pergunta de alguém, né? É sobre humildade e humilhação. Não confundam isso, mulheres. Isso. Não confundam. Porque a humildade é você não ser arrogante, esfregar na cara das pessoas, assim, né? E assim, como se forma a autoestima de uma pessoa e por que ela é tão importante? Como se forma a autoestima, gente? Se forma na infância. Por isso, mulheres que têm filhas, ou filhos também, tá certo? A criança não tem filtro. A criança, ela é um ser que absorve tudo. Tudo que você fala pra ela, ela absorve porque ela não tem filtro
consciente, ela não tem um lado racional desenvolvido. Então, se você fala para a criança, sua burra, menino, já te falei 1000 vezes, você não aprende nunca. Nossa, esse menino é um capeta. Ai, Deus nossa, não para nunca, eu não aguento mais e tal. Se você fala isso, isso vai sendo internalizado pela criança. Vocês acham que eu me sentia como quando essa professora, porque ela me chamava de burra. Ela me chamava de burra. Hoje eu sei que eu não sou burra, tá? Hoje eu sei que eu sou muito inteligente. Mas eu passei durante muito tempo na minha vida me sentindo menos que as pessoas. Por quê? Porque ela me fez me sentir menos que as pessoas. E a minha mãe era humilde, ou seja, ela era boa de coração. Então eu não aprendi a ter essa força, né, de falar burra é você, tá? Eu era muito criança, né? Eu era muito pequena, burra é você. Mas não fiz isso, então eu incorporei. Então cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos. Agora, você também tem que perceber, vai na sua história, volta na sua linha do tempo e vai lá buscar lá no seu passado o que foi que você ouviu dos seus pais, né? Será que você ouviu palavras de incentivo ou não? Então, isso forma a base, o alicerce da autoestima. E ela é importante por quê? Porque como você acha que uma pessoa que se acha burra, feia, tudo, né? Que ela não é merecedora da felicidade, que ela é uma azarada, como que você acha que ela se comporta na vida? Você acha que ela entra como? Sempre teve uma baixa autoestima, ter uma autoestima, é isso? Desenvolver uma boa autoestima. autoestima. É possível. Se você tem uma baixa autoestima, eu tenho certeza que quem é minha paciente ou meu paciente não tem mais, ou está no processo. Por quê? Porque a gente consegue sim reverter esse quadro. Eu reverti. Não vou dizer para vocês que não ficaram uma cicatriz. Fica. Sempre fica uma cicatriz, né? É toda a nossa história, mas até isso eu ressignifico com meus pacientes. A cicatriz é a marca da sua história. Diz daquilo que você viveu, né? Te torna uma guerreira. Você já viu algum guerreiro, né, sem cicatriz? Que não foi pra guerra, Que né? não foi pra guerra, né? Então a sua cicatriz é a prova de que você é uma sobrevivente, de que você é uma guerreira, de que você é uma vencedora. Acredite nisso. Você faz um trabalho de quê? De justamente isso que eu falei pra você, Franciele. De tirar da pessoa esses significados que ela traz dentro dela. Quando ela aprende novos significados, quando ela começa a se olhar e ver que ela é merecedora sim, e que ela é um fruto de uma história de pessoas que também não tinham condição de dar autoestima, porque talvez elas também não tinham autoestima para dar, né? Não tinham como ensinar. Então você traz, você tira esse rótulo que a pessoa carrega, que está impregnado na mente dela, e você oferece a ela uma nova condição de vida, onde ela vai acreditar que se ela não podia no passado, a partir daquele momento ela pode ter uma nova vida. E por que não? Não é? O que impede você de ter uma vida melhor? O que te impede hoje? Uau! Uau! Meu Deus do céu! é uma lição pra gente. Então vamos pensar, né? Repensar, né? Porque quem tá ali, né, com baixa autoestima, né? Tem que reconfigurar, né, isso, até as nossas palavras, né, as palavras na Bíblia mesmo, né, doutora, tem isso, né, as maldições, as palavras, as coisas que a gente traz no nosso dia a dia, ela carrega, né, não é assim? Carrega. Ela carrega, né? Carrega. Mas vamos falar de autoestima. Procedimentos cirúrgicos. Esse autocuidado, ele ajuda a melhorar a autoestima? Gente, ajuda muito, né?
Mulheres, né? Quem nunca cuidou da sua aparência de alguma forma? E por que você busca isso? Porque você quer se sentir bem, você quer se sentir atraente. Olha só, gente, que beleza aqui, né? Pura morena mel, tá certo? Por quê? Porque realmente a nossa aparência externa conta muito para nossa percepção de nós mesmos. Porém, aí eu vou dar um porém, né, com a questão da psicológica. É isso aí. Não é o externo, não é só através do externo que você constrói uma autoestima. Porque as pessoas às vezes vão fazer 1000 procedimentos cirúrgicos, mas elas continuam se sentindo miseráveis por dentro. Você conhece alguém assim? Por quê? Porque não é esticando, não é botox, não é a cor do cabelo, não é a roupa, né? Que vai fazer com que você se sinta bem com você. É aquilo que está aqui dentro. A mudança, ela tem que ser interna. Ela não tem que ser somente externa. É claro que uma mulher bonita, ela se torna mais empoderada. Então tem que ser o conjunto. Você tem que se cuidar, né, da sua máquina externa, do seu cabelo, da sua roupa. Você tem que cuidar sim, mas o maior investimento é na sua saúde mental, na sua saúde emocional, porque é com você. Eu postei até esses dias, você vai viver com você o resto da sua vida. Foi mesmo, uma frase que deu o que falar. Você vai viver com você o resto da sua vida. E como vai ser esse tipo de relacionamento que você vai ter com você? É isso aí. Pense sobre isso. E uma pessoa com boa autoestima tem mais sucesso na vida? Tem sim, uma pessoa com autoestima, ela tem super sucesso na vida. Só que sempre tem um porém, né? Porém. Sucesso, gente, não é só, né? Nossa, eu consigo, eu quero, sabe? Essa coisa do eu vou lá. Isso ajuda muito, a crença possibilitadora ajuda muito, mas só isso não é suficiente. Você tem que ter conhecimento daquilo que você pretende fazer, né? O como fazer. Então você tem que ter uma crença possibilitadora do eu consigo. Você tem que ter o conhecimento. Você tem que ter também um planejamento. Porque se eu vou abrir uma padaria e eu não tenho planejamento de nada, eu só vou com eu consigo, né? E você não tem um planejamento, a probabilidade de você falhar é muito alta. Você precisa também se dedicar, né? No seu trabalho. E você precisa ter persistência, principalmente nos dias de hoje. Então, assim, autoestima, que é a crença, né? A crença de eu posso, eu consigo, tudo que um ser humano consegue, eu também consigo, mas eu preciso também de conhecimento, eu preciso também de dedicação, eu preciso também de planejamento e eu preciso também de persistência, porque o sucesso só acontece para pessoas determinadas. Uau! Né? Não é só pra gente que, eu acredito no sucesso. Não, é determinação, persistência e força, né? É isso aí? É isso aí. A autoaceitação significa dizer que a pessoa não precisa mudar? Nossa, fantástico. Gente do céu, o pessoal chega aqui assim, vou me aceitar. Né? Porque eu tô me aceitando. Na loja também acontece, viu? Acontece? Acontece. Gente, é o seguinte, o autoaceitação, tudo bem, tem esse negócio de eu vou me aceitar do jeito que eu sou e tudo bem, tá? Tem esse lado. Mas a autoaceitação tem mais a ver com reconhecimento. Eu reconheço, né, que eu sou, sei lá, agressiva, ou eu reconheço que eu sou bonita, ou existe um reconhecimento daquilo que você é, do lugar onde você está. E aí, porque assim, o ser humano evolui, né? Quando você se autoaceita, não significa que você vai
paralisar ali naquele lugar, pronto, não evoluo mais porque eu me autoaceitei. Não, é um reconhecimento. Poxa vida, eu sou merecedora de felicidade, ou então eu tenho vários conhecimentos, sei lá, você vai se aceitar do jeito que você é. Eu me aceito, eu sou agressiva mesmo. E aí, não, mas aí o que eu quero? Eu quero evoluir. Por um acaso, alguém aí é do mesmo tipo que era quando adolescente? Aquelas pessoas que falam assim, eu sou chata mesmo, eu sou brava mesmo. Tem como melhorar, não tem? Lógico. Se você tá reconhecendo, não tem como melhorar. Porque você evolui, gente. Né? A gente precisa evoluir. Né? A gente está no estado... Eu, pelo menos, eu acho que eu evoluí muito daquela menina que eu era, por quem eu sou hoje, outra pessoa. E eu, então. Nossa, nem fale. Com certeza. Então tem como sim, vamos evoluir sempre. É, exatamente. Ó, existe um caso de pessoas que por mais que sofram, não fazem nada pra mudar? A resposta é a seguinte, as pessoas realmente, elas têm dificuldade de mudar porque elas já estão num padrão de comportamento. Pode falar que é um costume. É um costume, né? Elas estão acostumadas, acomodadas, né? Você já viram a palavra zona de conforto, a frase, né? Zona de conforto. Perfeito. Então, por mais que a pessoa esteja sofrendo, ela sabe que se ela quiser mudar aquela situação de sofrimento, ela vai ter que mudar alguma coisa na vida dela. Pergunta se ela quer passar por isso. Por quê? Porque ela tem medo, o ser humano tem medo do sofrimento. Muitas mulheres estão no casamento sofrendo horrores. Por quê? Porque elas têm medo. Medo das dificuldades financeiras, medo de não arrumar ninguém, medo de ficar encalhada, medo de, sei lá, enfim, de ficar sozinha, morrer sozinha, não ter ninguém para segurar a mão na hora da morte. Tem cada fantasia, gente, que vocês não fazem ideia, né? Então, imagina. Aí elas não saem da zona de conforto e precisa. Uma outra coisa são os ganhos secundários. Por exemplo, você conhece aquela pessoa que se dá de vítima? Nossa, sabe assim, que tem um ganho secundário, porque ela tá sempre, né, coitada dela. Aí a pessoa vai lá, ajuda, escuta, dá o ouvido, apoia, não sei o que. Quando é na semana que vem, tá lá. O que ela tá ganhando com isso? Atenção. E é isso que ela busca. Ela não tá buscando uma mudança, ela tá buscando atenção. Então, é o ganho secundário que o sofrimento, que por mais que a fala seja uma, a atitude é outra. Eu não sei se você queria falar, para fechar esse assunto, falar mais alguma coisa referente à autoestima, essa mulher que está passando por essa dificuldade, né? Fazer um fechamento da autoestima. Eu vou só dar um detalhezinho dessa última pergunta. A pessoa, ela tem medo da autorresponsabilidade. E com isso eu já vou entrar nos finalmente, tá bom? A pessoa, ela tem medo de se autorresponsabilizar pela vida. Porque a gente precisa assumir que quem é o responsável pela própria vida é a própria pessoa. Entenda isso. A responsabilidade pela sua felicidade não é do seu marido, não é da sua mãe, não é do seu pai, não é da sua amiga, não é da sua psicóloga. É sua responsabilidade. Então, às vezes a pessoa tem medo. Por que ela tem medo? Porque não tem uma boa autoestima. Lembra que eu falei do senso de autorresponsabilidade, de autocapacitação? Eu sou capaz de viver, eu sou capaz de ir em busca dos meus sonhos, eu sou uma pessoa capaz porque eu tenho valor. Então, quando a pessoa não tem isso, ela não consegue se responsabilizar pela vida. Faz sentido isso pra você? Total. Então, gente, é o seguinte, que eu vou terminar, né, falando pra você. Deus criou você com valor. Pensa bem. Eu vou até falar do lado espiritual, porque eu sou cristã e eu amo muito a Deus, então acho que a gente pode terminar dessa forma. Deus deu simplesmente o filho dele, que era Deus, que é Deus, para morrer por você. Por que será que ele fez isso?
Porque você não tem valor nenhum para ele? E se Deus, que é o Deus do universo, o único Deus do universo, Deus eu sou, te dá esse valor e te ama desta forma, por que você não pode fazer isso por você? E ao fazer isso por você, você se enche de uma abundância de amor e você consegue doar para o outro naturalmente. Naturalmente. Então aceite o amor de Deus por você. Aceite que você é uma mulher merecedora de perdão, de amor, de carinho, de superação. Aceite que você pode. Dá trabalho? Dá trabalho, sim, gente. Quem te disse que não ia dar trabalho? Quem te disse que na vida você não ia ter tristeza, gente? Eu tive a minha história triste, eu contei pra vocês. E eu consegui, né? Continuo tendo dificuldades, mas eu consegui vencer essa barreira, né? E hoje eu ajudo mulheres a vencer isso também. Então a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é o seguinte: invistam em vocês. Creiam em vocês e aceitem o amor de Deus e desenvolva o amor por você. E isso vai ser mais fácil de transmitir o amor que Deus tanto pede que você transmita aos outros.